Olá, boa noite. Que bom que você está conosco neste tempo de celebração. Estou muito feliz por poder partilhar com você, neste momento, aquilo que Deus tem para fazer e falar aos nossos corações. Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens que vem com o tema Viva o Extraordinário. Este tema, Viva o Extraordinário, tem como luz a história do povo de Israel. Nós daremos um zoom na vida de Josué e poderemos aprender um pouco mais a respeito do que é realmente uma vida extraordinária. A prisão foi o limite de José, mas o governo foi o extraordinário de Deus para José. Eu não sei quais são os seus limites, mas eu gostaria desde já de liberar uma palavra profética sobre a sua vida, de que você não vai ficar no seu ambiente limitante, você vai alcançar o extraordinário. Você não vai ficar nessa zona que limita você, você vai chegar onde Deus tem o propósito para a sua vida. E adiante desta verdade que nas próximas semanas nós teremos a oportunidade de mergulhar, de desfrutar desta palavra que é viva e eficaz para os nossos corações. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, a história de Israel, nós podemos fazer algumas observações importantes. O Senhor havia prometido o extraordinário para o povo de Israel. O Senhor havia prometido uma terra, a terra do extraordinário. E em determinado momento, num entremeio dessa promessa, nós podemos ver que o Senhor diz a Moisés: Moisés, pegue alguns homens e envie a terra de Canaã para que eles possam explorar aquela terra. Assim como nós podemos ver aqui em Números capítulo 13, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envie homens para explorar a terra de Canaã, que estou dando aos filhos de Israel. Só que esses homens, eles vão para Canaã e eles ficam 40 dias. Me dê outro microfone, por gentileza. Tá bom, Zé. Zé, já tá bom. Aí, tá bom. Então vamos lá. Deixa eu rebobinar aqui. Vamos lá. Estes homens, eles vão para a terra de Canaã e eles passam 40 dias naquele ambiente, naquele lugar. E alguns destes homens, 10 homens, eles voltam com um relatório pessimista. E 2 homens, eles voltam com um relatório otimista. E nós podemos ver registrado aqui em Números 13, de 31 a 33, 10 espias trouxeram um relatório pessimista, afirmando que os habitantes da terra eram fortes e gigantes. Esse relato fez com que o povo se sentisse pequeno e gerou medo e desconfiança. Depois, então, 2 homens voltam com um relatório otimista. O texto bíblico em Números 14, 6 a 9 diz: 2 espias, Josué e Calebe, viram uma terra promissora, que mana leite e mel, cheia de frutos abundantes. Eles afirmam que, com a ajuda divina, podem conquistar a terra prometida e que não precisam temer os inimigos, pois o Senhor está com eles. De que lado que na sua história de vida você se encontra? Você se encontra do lado desses 10 homens que, ao visualizarem a terra, eles enxergaram obstáculos, observaram dificuldades, ou você está do lado destes homens que trouxeram um relatório otimista? Eu ilustro para vocês aqui
A primeira cena destes 10 homens, quando eles chegam ali em Canaã, eles enxergam muralhas, fortalezas e gigantes. Esta é a perspectiva do coração destes homens, destes 10 espias. Só que Josué e Calebe, eles tiveram uma outra perspectiva. O relatório daqueles homens foi que aquela terra era uma terra próspera, que aquela terra era uma terra abundante, e que ninguém deveria temer, porque o Senhor estava com eles. Uma mesma situação com duas perspectivas diferentes. E eu chamo a sua atenção para trazer a sua consciência que o extraordinário exige uma nova postura e um compromisso firme com as promessas de Deus. Nós estamos diante de duas posturas. Nós temos um grupo de homens que enxergou dificuldades, que enxergou problemas. Nós estamos diante também de 2 homens que tiveram uma postura otimista e fizeram um compromisso com as promessas de Deus. Não basta Deus ter compromisso com as promessas dele, nós também precisamos ter compromissos com a promessa de Deus. Deus vela por sua palavra, mas nós também precisamos velar pela promessa de Deus. E é isso que está acontecendo aqui neste cenário. Para que você experimente o extraordinário de Deus, você não pode continuar com essa mesma postura pessimista que você vem tendo na sua vida. Para que você viva o extraordinário de Deus, você não pode continuar com esse mesmo discurso de derrota que você verbaliza. Você precisa enxergar pelos olhos espirituais aquilo que já foi projetado pelos céus acerca da sua vida, acerca da sua casa, acerca da sua história, porque os céus já liberou algo extraordinário para a sua vida, os céus já liberou algo extraordinário para o seu futuro, os céus já liberou algo extraordinário para a sua história. Só que você precisa ter uma nova postura, você precisa enxergar assim como Josué e Calebe enxergaram, e não como aqueles espias que voltaram com um relatório derrotista. De forma alguma. Como Maxwell disse, um escritor de liderança, não é o tamanho dos obstáculos que determinam o nosso fracasso ou sucesso, mas a maneira como os enxergamos. Enquanto uns veem gigantes, outros veem a oportunidade de confiar em alguém maior. A fé não remove os desafios, mas nos dá coragem para enfrentá-los. O que vai fazer a diferença entre a palavra que Deus deu a você, até o extraordinário que já está reservado para você, não será o tamanho dos obstáculos, não, mas a maneira como você enxerga a jornada da sua vida. E nós somos convidados por Deus para mudarmos a nossa ótica, para mudarmos o nosso olhar, para mudarmos a nossa maneira de ver os percalços que surgem na nossa jornada. Porque desde quando Deus prometeu para Abrão, que é o embrião deste povo de Israel, até a conquista de Canaã, foram diversas situações. Havia uma promessa, mas havia percalços. Havia uma promessa, mas havia dificuldades. É a maneira que você olha para os obstáculos. Você não é um fracassado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é uma fracassada, você é uma vencedora em Cristo Jesus. Eu sou um vencedor, e eu preciso tomar posse desta palavra de vitória sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de barganha com Deus, eu estou falando de posição do coração. Eu não estou falando de barganha com os céus, eu estou falando de postura. A visão da igreja está crescendo, e você está acompanhando
a sua vida está acompanhando? O tio do Homem-Aranha, tio Bin, diz o seguinte: quanto maior a responsabilidade, maior será. Tão grandes os poderes, maiores serão as responsabilidades. E assim também é a nossa vida. Nós somos agora homens e mulheres que conhecem a Cristo. Você tem um poder extraordinário, só que as suas responsabilidades também aumentam. A visão da igreja está crescendo, mas a sua visão cristã também está crescendo, porque nós não estamos preocupados em ter uma estrutura grande dentro desta cidade, se os cristãos que estão dentro dessa estrutura continuam com a mesma postura. É preciso passar por essa experiência e essa transformação de vida. O extraordinário de Deus não está reservado para uma estrutura. O extraordinário de Deus está reservado para vidas transformadas e que levem outros a um relacionamento crescente com Cristo. Quanto mais os poderes, maiores as responsabilidades. É Bíblia. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então eu preciso enxergar o extraordinário também no meu homem interior, para que eu viva a terra da promessa. Eu não me preocupo apenas com um lugar estrutural, mas com crentes que também sejam transformados por Deus, porque os holofotes já estão sendo jogados sobre nós. As pessoas já olham para nós, e quando as pessoas olham para nós, o que elas enxergam, o que elas veem, nós precisamos tomar uma nova postura, nós precisamos ter compromisso com a promessa de Deus. O deserto é um lugar temporário e não de permanência. O deserto não é para ninguém morar nele, não é para ninguém ficar nele, é apenas um lugar temporário. Só que eu não sei se ao ler Números 14, 34, você já prestou atenção em que estes homens israelitas, essas mulheres israelitas, que foram influenciados por aqueles 10 espias, e desacreditaram na promessa. Depois o Senhor pesa a mão sobre eles, dizendo o seguinte: segundo o número dos dias em que exploraram a terra, 40 dias, por cada dia um ano, sofrerão as vossas iniquidades, 40 anos, e sabereis o que é ser rejeitados por mim. Este texto bíblico está trazendo uma sentença de Deus àquele povo, que passaram durante 40 dias em Canaã, só que foram influenciados por 10 espias. Segundo alguns levantamentos, nesta época havia por volta de 600 a 2 milhões de israelitas. E sabe apenas quantas pessoas que pisaram na terra prometida? 2: Josué e Calebe. Apenas 2 pessoas que pisaram na promessa. Aí eu digo para vocês o que Jim Rohn diz: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. 99,9% daquele povo não entraram na terra da promessa, porque eles foram influenciados por pessoas tóxicas, que não tiveram a visão espiritual daquilo que Deus já havia prometido. Ei, cuidado com pessoas que você traz para a sua vida. Cuidado com pessoas que você abre as portas da sua casa.
Cuidado com redes de relacionamentos de pessoas que não têm nada a ver com Deus, porque pessoas influenciam pessoas. Que você tenha 2 amigos, mas tenha 2 amigos como Josué e Calebe. Homens que viam a promessa, homens que enxergavam aquilo que Deus já havia preparado para o seu povo. Queridos irmãos, existem algumas razões da nossa estagnação. Quais seriam essas razões? Talvez hoje, Deus trouxe você aqui para dizer que tem um extraordinário para a sua vida. Deus tem uma promessa para nós. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido. Deus tem uma promessa particular para a sua vida. Tome posse nessa noite. Talvez o diabo já tentou roubar essas promessas. Talvez o tempo já tentou roubar essas promessas. Talvez as dificuldades já tentaram roubar essas promessas. Mas hoje você vai tomar posse das promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Só que talvez você esteja estagnado. Talvez você esteja parado. Talvez você não esteja andando. Pastor, parece que na minha vida tudo parou. A gente passa por essas experiências às vezes. Parece que tudo na nossa vida parou. Parece que deu pause. Parece que congelou. E nós não conseguimos enxergar nada. Mas existem razões, o porquê muitas coisas na nossa vida param e nós não chegamos no extraordinário. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês hoje é a relação que nós temos com o nosso passado. Existem pessoas que têm uma aliança com o passado, que elas estão tão presas ao passado que elas não andam para frente. Meus irmãos, este povo havia sido liberto do Egito, da escravidão do Egito. Deus os libertou. E na primeira circunstância de incredulidade gerada pelo seu próprio coração, de incertezas gerada pelo seu próprio coração, eles desejaram dar passos para trás. Dúvida não é de Deus. Incerteza não é de Deus. Ficar em cima do muro não é de Deus. Aí eles disseram o seguinte, em Números 14, 3, 4: porque o Senhor nos está trazendo a essa terra para morrer a espada, nossas mulheres e crianças serão tomadas como despojo, não seria melhor voltarmos para o Egito? Quantas pessoas que enfrentam algumas dificuldades provocadas pelos seus próprios corações, começam a dar marcha ré e dar passos para trás? Não, quem anda para trás é caranguejo. Você foi criado por Deus para andar para frente. Só que você precisa hoje quebrar essa aliança que você fez com o passado. Você precisa hoje divorciar do passado. Você precisa hoje olhar para o futuro, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de recomeço. Deus traz coisas novas para a sua vida. Só que quantas vezes Deus está levando você ao extraordinário e você está agarrado no passado, você está com as mãos no passado. As incertezas não são passagens para o passado. As incertezas não são passagens para o passado. As incertezas que a vida vai colocar diante de você, elas não são bilhetes para você entrar no metrô do passado. Nós enfrentaremos dificuldades, mas nós precisamos continuar olhando para aquele que nos chamou para o extraordinário. Nós precisamos continuar olhando para aquele que nos chamou para Canaã.
Nós precisamos continuar olhando para aquele que nos chamou, para as promessas que Ele tem para a nossa vida. E eu fiz questão de fazer um levantamento dessa jornada a qual Deus havia chamado este povo. Este mesmo povo que estava com saudade do Egito, eles experimentaram milagres extraordinários. Eles experimentaram o milagre de Deus. Na abertura do Mar Vermelho, Deus dividiu aquelas águas para salvar Israel. Enquanto o exército de Faraó vinha, Deus abre o Mar Vermelho para que eles passem a pés enxutos. Olha que milagre que eles assistiram. Este mesmo povo que estava com saudade do Egito, o povo que foi alimentado por Deus através do maná e pela provisão da água no deserto, este povo experimentou o maná, eles experimentaram a água no deserto. Este povo experimentou o cuidado de Deus com a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. De dia eles andavam confortáveis na sombra do Onipotente, à noite eles andavam aquecidos com o braço do Todo-Poderoso. Antes disso ainda, eles haviam vencido uma batalha, que era a batalha com os amalequitas. Quantos milagres esses homens e essas mulheres vivenciaram, mas eles estavam com saudade do passado. Ei, será que nessa nova jornada que Deus colocou para você, será que você não experimentou nenhum milagre? Ei, será que nessa nova jornada que Deus impulsionou você, você não experimentou nenhum milagre? O mesmo Deus que operou esses milagres é o mesmo Deus que vai sustentar você para você continuar prosseguindo para o extraordinário. Ele vai sustentar para que você chegue aonde Ele deseja que você chegue. Rick Warren diz o seguinte, pastor Rick Warren: algumas pessoas simplesmente não conseguem abandonar o que ficou para trás e deixam o passado limitar as oportunidades presentes. Sabe por que você não está experimentando mais? Porque você não abandona o passado. Ei, sabe por que você não está experimentando mais? Porque tem poeiras do passado no seu coração. Pastor Carlito Paz disse que o passado é o pior endereço que nós podemos morar. O passado é o pior endereço que você pode morar. Você quer experimentar as novas oportunidades que Deus tem dado a você, ou que Ele deseja dar a você? Rompa de forma definitiva com o passado. Tire o seu coração do que já passou. É tempo de óleo novo, de vinho novo, de maná sobre a sua vida. É tempo de sacudir as poeiras dos pés e andar para a terra da promessa, para a terra dos impossíveis. Não atrapalhe o que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não atrapalhe. Talvez essa situação seja o seu limite, mas Deus quer te levar lá para frente. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ruptura com o passado. E a segunda, pastor? A segunda é parar de ser vítima e colocar culpas nos outros. Sabe por que você fica estagnado? Porque você dá uma de vítima e fica colocando culpa nos outros. Números 14, 1 e 2 diz: naquela noite toda a comunidade de Israel levantou a voz e chorou. Pense bem, de 600 a 2 milhões de pessoas, um choro naquele lugar.
Aquelas pessoas escutam o relatório, foram intoxicados por homens que não têm visão e começam a chorar. E eles então começam a murmurar contra Moisés e Arão. Só que a culpa não era de Deus, a culpa não era de Moisés, a culpa não era de Arão, a culpa era deles. Foram eles que acreditaram nos 10 espias e não deram crédito a Josué e Calebe. Nós somos fáceis em culpar as pessoas, não somos? A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Não, meu querido, amado irmão, você precisa se responsabilizar, você precisa se tornar autor da sua própria história. Sabe por quê? Quando nós começamos a colocar a culpa nos outros, nós somos levados pelo pecado. O que o pecado faz? Nos faz cegos para as nossas próprias falhas. A gente não enxerga as nossas falhas, mas a gente enxerga a falha dos outros. A gente não enxerga os nossos defeitos, mas nós enxergamos o defeito dos outros. Olha o que Maxwell disse: não culpe os outros pelos seus fracassos, a culpa é sua, por não ter feito o que era necessário. Pare de culpar as pessoas, a culpa é sua. Porque eu estou estagnado? Porque a história da minha vida foi assim. Pare de vitimismo. Porque eu não cheguei ainda no extraordinário. Porque o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, Não, pare, assuma as suas responsabilidades e diga: a partir de hoje, nenhuma voz tem domínio sobre a minha história, nenhuma situação tem domínio sobre a minha vida. Eu vou assumir as rédeas da minha história e Deus vai entrar comigo e a minha história vai ser transformada e eu vou chegar onde Deus deseja que eu chegue. Ninguém pode parar aqueles que andam com Deus. Nada pode deter aqueles que andam com Deus. A sua história não pode deter você. As vozes do passado não podem deter você, se você andar com Deus. Mateus 7, 3, 5 diz assim: e por que você olha o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós queremos tirar o cisco do olho das pessoas, enquanto a Bíblia diz que no nosso olho nós temos uma trave. É a síndrome da terceirização. Nós gostamos de terceirizar para o outro a história da nossa vida. Deixa eu fechar com o pensamento de Josemar Bessa, que diz: admita, o teu grande problema é você. Difícil, mas o teu grande problema é você. O teu grande problema não é o tempo, não são os afazeres, não é a sua história, não é o seu chefe, não é a sua igreja, não são as pessoas, não é o seu trabalho. O grande problema da sua vida é você. Você pode chegar ao extraordinário se hoje você reconhecer que você precisa dar um fim no passado. Gente, existem pessoas que levam dos seus pés aquela bola pesada do passado, que não chegam onde Deus deseja que elas cheguem. Hoje,
o Senhor deseja que você assume a responsabilidade da sua vida. Quer viver o extraordinário como o povo de Israel viveram? Seja como Josué e Caleb. Comece a fazer declarações. Você pode ficar de pé. Comece a fazer declarações.